O Salmo 51, nós lemos ele já no início, é o texto da nossa de hoje, e eu quero ler o versículo 7. Ele diz assim: purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Este Salmo 51, ele retrata um pedido de arrependimento. É interessante como a Bíblia ela tem a sua importância quando ela aponta para algo. A Bíblia é uma história que revela sempre Cristo. Qualquer texto da Bíblia nós vamos buscar e vai apontar para... Mas o Novo Testamento em si, ele se concentra na pessoa de Jesus. O Antigo Testamento, historicamente, quando nós falamos da história, o Antigo Testamento ele centraliza na vida de Davi. Porque desde Abraão, que havia uma promessa, a descendência de Abraão, até quando Deus fala para Davi que da casa dele alguém sentaria no seu trono perpetuamente, então a gente observa que o antes de Davi, depois de Davi, muitas coisas do Antigo Testamento se voltam para Davi. E nós conhecemos que Davi foi o maior rei em Israel, foi o rei que reconquistou as terras perdidas, que restaurou a glória de Israel, desde a entrada na terra prometida, que o povo foi se afastando de Deus, o povo foi perdendo as terras, o povo foi perdendo guerras, o povo foi sendo resumido, as tribos iam se diminuindo. Vem Saul, é constituído rei por desejo do povo, para que eles voltassem a reinar e a triunfar sobre os povos da terra, que tivessem a reconstituição das terras. Então o povo tinha esse desejo, e Saul então foi entregue, foi dado ao povo por Deus como rei, segundo o coração do povo. Mas Deus levanta um rei segundo o seu coração, um homem segundo o seu coração, para fazer todas as coisas. E esse homem é Davi. Davi é levantado por Deus para ser rei, mas não apenas um rei que reinasse em Israel, mas um rei que reinasse o povo segundo o coração de Deus. Então Davi é o ungido do Senhor, Davi é o escolhido do Senhor, é um homem que Deus escolhe por trás na casa dos seus irmãos, na casa do seu pai, o mais simples, o menor, o caçula, mas é o homem que Deus escolhe. Era o pastor de ovelhas, era o irmãozinho, o Davi, mas a Bíblia diz que era um rapaz belo e forte, mas é esse que Deus escolhe. Tocador de harpas, contador de história, um guerreiro, um homem que amava a sua família, mas um homem que, sobretudo, amava e reconhecia a soberania de Deus sobre a sua vida. Então esse salmo, ele retrata um apêndice da vida de Davi. Este salmo é o reflexo ou é a expressão de Davi após ele cometer um ato em sua vida. Em 2 Samuel, a partir do capítulo 11, 12, tem a história que retrata este salmo. A história de Betseba, tão conhecida. Davi estava no seu alpendre e de repente ele olha para o lado e vê uma mulher muito bonita. É interessante que na revista, super interessante, um repórter, ele faz uma matéria sobre essa mulher, e ele diz que era a mulher mais bonita e a mais daquele tempo, que derrubou o rei Davi, que conquistou o coração do herói Davi. Mas Betseba era uma mulher muito bonita, e Davi a viu e desejou em seu coração. E era direito do rei de ter todas as coisas, quantas mulheres quisessem, de possuir o que quisesse. E Salomão expressa muito bem isso quando ele diz: tudo que os meus olhos viram e o meu coração desejou, eu os dei. Porque Salomão era rei, e o rei podia todas as coisas que atendessem e satisfazessem a santidade de Deus, todas as coisas que estivessem dentro da vontade de Deus. E Davi, vendo aquela mulher, então ele toma aquela mulher para si, e nós sabemos a trágica história. A mulher fica grávida. A mulher era casada, seu esposo estava na guerra, defendendo os interesses de Davi, defendendo, arriscando a sua vida para proteger a vida do rei e a vida do povo de Israel. E Davi então fica preocupado, porque agora estava o seu trono ali em risco, a honra, a sua honra, porque havia tomado para si uma esposa casada, uma mulher casada, e o seu marido estava vivo, estava na guerra. E Davi, então a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Davi tomou aquela mulher, a teve, ela engravidou. Então Davi diz: agora chama o marido dela, para que ele esteja com ela, ele durma com ela, para que seja reconhecido o filho dele. E chama o homem da guerra. E quando ele chega, ao invés de ele ir para a sua casa, deitar com a sua esposa, ficar com a sua filha, ele foi e deitou-se na porta do rei. E quando viram, falou assim: rapaz, vai para a sua casa. Ele falou assim: não, eu não estou na guerra, mas eu estou aqui para proteger a vida do rei. Eu não estou na guerra, mas eu vou estar aqui para defender a vida dele.
E Davi então ele olha para aquilo e fala assim: não, esse camarada trouxe ele para casa e ele não foi para a sua casa, ele ficou aqui na minha porta para me defender. Talvez a gente pensa, vamos dar um grande prêmio para ele. Um abismo chama outro abismo. Davi diz: pega este homem, coloca ele de volta na guerra, coloca ele na frente do pelotão, e quando o pelotão do inimigo avançar, vocês recuem todos os homens para que ele morra. E foi exatamente isso. Colocou Urias na frente de um pelotão, e o exército de Israel avançou contra os inimigos. E quando começou-se a se travar a guerra, Urias, um soldado, um homem valente, fiel, ele vai à guerra. E quando ele olha para trás, se deu tempo olhar para trás, ele viu que os seus aliados todos recuaram. A gente não sabe como foi a morte, a gente sabemos que ele morreu. Ele morreu abandonado pelos seus aliados. Ele morreu numa cilada do seu rei, o homem que ele defendia com a sua própria vida. Davi fica no palácio, continua como se nada tivesse acontecido. Mas Deus levanta o profeta Natã, e Natã chega e fala: Davi, eu quero te contar uma história. Ele diz: olha, um certo homem tinha uma ovelha, uma única ovelha. E chegando os viajantes na casa de um certo homem rico, esse homem rico, ele manda lá na casa daquele homenzinho simples que tinha a única ovelha. Vai lá e traz a ovelha dele, mata e serve aos meus convidados. E aí Natã diz: Davi, esse homem é digno de quê? Qual é a sentença que deve ser aplicada a esse homem, que tomou a única ovelha do pobre, do humilde, tendo ele várias ovelhas em seus pastos? E Davi diz: este homem é digno de morte. E Natã olha para Davi e diz: este homem é você. O profeta estava diante do rei, o homem que tinha o poder de matar, de prender, de tirar, de soltar, de fazer todas as coisas. E quando Natã fala isso para Davi, Davi simplesmente diz: pequei contra o Senhor, pequei contra o Senhor. E a forma que Davi se apresenta diante de Deus é esta confissão do Salmo 51, que nós dividimos em 3 partes para entender melhor. A confissão, o reconhecimento de que Deus é Deus, da justiça de Deus, e a súplica pelo livramento e pelo perdão do Senhor. Davi se apresenta a Deus e fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi se coloca diante de Deus e diz: Senhor, tem misericórdia de Deus. Davi, irmãos, ele reconhece o seu erro. Ele reconhece, ele vai falar aqui: me perdoa do pecado de sangue, do crime que eu cometi. Davi se apresenta a Deus suplicando pela misericórdia do Senhor. O rei que havia errado, ele diz: tem misericórdia e apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Quando a gente era pequeno, que a gente estudava, aí a gente escrevia com lápis comum e a gente errava direto, né? A borracha nossa às vezes era maior do que o lápis, porque nunca via tanto. A gente errava tanto que a borracha já ficava na ponta do lápis. Não sei se alguém aqui pegou aquele tempo, que um lado a gente escrevia e no outro ficava aquela borrachinha, parecendo um chapeuzinho, né, que a gente colocava. Aí riscava. Às vezes o lápis, antes da metade do lápis, a borracha já acabava. Às vezes a gente acabava ela todinha e ficava usando as laterais dela. Era incrível. Mas a gente errava, escrevia de lápis, errava, depois a gente apagava. Errava e apagava. O apagar é porque você tira completamente, aquilo não existe mais. Você fez, você escreveu, mas estava errado, você apagou. O que Davi diz a Deus é: apaga, Senhor, a minha transgressão. Não é para tirar, mas é apagar. Porque apagar, irmãos, é tirar da existência, é simplesmente deletar, é a palavra hoje, é deletar. Davi pede para Deus apagar, tirar completamente a sua transgressão. Porque Davi, ele diz que o pecado dele estava dele todo, o pecado, o meu pecado está diante. E Davi vai falar em outro salmo, que quando o homem confessa os seus pecados, fala assim: enquanto eu não confessei os meus pecados, os meus ossos envelheciam. Sabe o que é os ossos envelhecer? Talvez alguém aqui já conhece alguém que teve osteoporose. É mais ou menos quando o osso fica mais velho que o corpo. Ele adoece, ele enfraquece. Você tem músculos, você tem um monte de nervos e veias, né? Tecido musculoso, mas a estrutura, o osso que sustenta tudo isso está mais velho. Moisés, ele sabe muito bem o que é isso, é pegar um motor novo e encher de peças velhas. Não vai aguentar,
vai dar descompatibilidade. Então ele diz: Senhor, paga por conta, porque eles estão diante de mim e me consomem. Irmãos, o pecado consome, o pecado mata, o pecado tira a vontade de orar, o pecado tira a vontade de ler a Bíblia, o pecado tira a vontade de vir à igreja, o pecado tira a vontade de se colocar na presença de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui. O pecado afasta, porque o profeta Isaías diz que os vossos pecados fazem uma separação, uma parede, um muro entre vós e o vosso Deus. Omite a face de Deus e vocês. E Davi repete isso nesse salmo, quando diz: não vira o seu rosto de mim. O pecado é como um câncer. Você acha que não existe, você acha que ele não faz mal, mas ele mata de forma invisível, vai matando aos poucos. Alguém disse que a diabetes é uma doença que mata silenciosamente, mas a diabetes ainda tem cura. A diabetes você consegue dar uma controlada nela, insulina, baixa o açúcar, para de comer isso, passa a comer aquilo, faz caminhada, você consegue administrar. O câncer não, maligno. O pecado é um câncer maligno. Se você não cuidar dele, ele te mata. Se você cuidar dele de forma equivocada, ele se alastra. Vira um monte de... Tem uma palavra que agora fugiu aqui à memória. Metástase. Ele se prolifera, ele vai matando tudo. Chega uma hora que nenhum órgão mais tem como responder. E Davi estava nesta situação. Ele diz: apaga a transgressão, apaga a minha iniquidade, Senhor, segundo a tua misericórdia. Ele repete aqui: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Iniquidade é a capacidade de continuar errando. Iniquidade é algo que está corrompido. Iniquidade é o desejo de continuar fazendo. A iniquidade de Davi, irmãos, começou no olhar para aquela mulher, trouxe ela para casa, engravidou aquela mulher e matou seu esposo de forma covarde. Davi agiu com iniquidade. É duro quando você peca uma vez, você peca outra vez e você vai pecar. Há muito tempo atrás eu tive uma aula com um professor e ele falava assim: Argemiro, o maior problema do homem é a sua natureza. Sabe por quê? Por causa da nossa natureza nós engravidamos o pecado. Que Tiago diz isso, né? Que a gente gera o pecado. Porque às vezes, irmãos, como é que um assaltante ele age? Ele passa no lugar e ele vê uma agência bancária. Ele passa de volta e entra na agência para ver quem trabalha na agência, onde mora o gerente, para ver quem tem a chave do banco, para ver que hora abre o banco, que hora a pessoa que tem a chave do cofre vai para casa, que hora ele vem, se ele é casado, se ele tem filha. Ele começa a maquinar o mal, a projetar o mal. A iniquidade é esse ato de você, começar a agir de uma forma iníqua, de uma forma corrompida. E Davi fez isso. Ele foi projetando o mal. É por isso que a Bíblia diz que um abismo conduz a outro abismo. Então aquele professor, ele falava: o mal nosso é ter essa natureza de gerar o pecado, de olhar para alguma coisa e desejar, e planejar, cobiçar, e fazendo o projeto para consumir o pecado. Às vezes nós fazemos isso no nosso dia a dia. Às vezes alguém vê o sucesso de outra pessoa e a gente procura uma forma de prejudicar a outra pessoa. Ele está indo muito bem, o que é que eu vou fazer? Eu vou esperar uma oportunidade. Ele gosta disso, então eu vou pegar ele por aqui. Olha, a irmã lá, ela está assim, olha, você viu como ela está indo bem nesse negócio aqui? Vamos pensar como é que a gente faz para repreendê-la, para prejudicar ela. Às vezes, irmãos, nós pecamos, nós cobiçamos, nós machucamos pessoas, machucamos a nós mesmos e continuamos nessa jornada do pecado. Então Davi diz: o meu pecado ele está diante. Conheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre está diante de mim. E Davi pecou contra aquela mulher. Davi pecou contra Urias, o seu esposo. Davi pecou contra o povo de Deus. Mas ele diz assim: contra ti eu pequei. Porque quando nós pecamos, irmãos, contra os nossos irmãos, ou contra as pessoas que não são os nossos irmãos na fé, aquele que é o nosso próximo, nós pecamos contra Deus. O nosso pecado, ele não fere as pessoas, ele não fere a santidade das pessoas, ele fere, sim, às vezes a ingenuidade das pessoas, ele fere a confiança das pessoas, ele fere o sentimento das pessoas, mas ele fere a santidade de Deus, porque nós pecamos contra Deus.
O pecado afeta diretamente o nosso relacionamento com Deus. Você até pode pecar em oculto, você até pode desejar o mal da pessoa, você até pode fazer alguma coisa de mal contra aquela pessoa, mas se ela não souber o seu relacionamento com ela, ela continua gostando de você, ela continua achando que você é a pessoa mais fiel, que você é a melhor amiga, ou que você é o melhor amigo dela. Mas quando você já planeja em seu coração o pecado, Deus sabe, e Ele já te condena, e nós já ferimos a sua santidade. Então Davi diz: Senhor, conheço os meus pecados e eu pequei contra ti. Mas no versículo 7, irmãos, ele diz: purifica com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do... Quando Davi diz purifica-me com o hisopo era uma planta que absorvia água. Você colocava ela na água e ela absorvia água. O hisopo era uma planta que era usada porque ela também tinha um poder de desinfectar. Era uma antibacteriana, era um antibiótico do Antigo Testamento. Então, quando tinha que limpar o lugar onde fazia o sacrifício, purificar o lugar para se oferecer o sacrifício, era com o hisopo, com essa planta que se purificava, batendo até se limpar. O hisopo também foi a planta usada quando Deus falou para Moisés: fala para os filhos de Israel matar um cordeiro e pegar uma esponja de hisopo, pegar o sangue e espargir sobre as plantas. Tinha que ser com aquele hisopo. Aquela planta representava a purificação. O hisopo era mais ou menos o que significa, para a gente entender o significado dessa planta. Quando as mulheres, agora não, porque é tudo feito na máquina, mas alguns anos atrás as mulheres iam lavar roupas, lençóis, e elas pegavam, ensaboavam os lençóis e batiam com ele na pedra. Batiam com ele na pedra e molhava, batia e molhava, até que aqueles lençóis ficassem completamente limpos. Mas a purificação vinha pelo bater, vinha pelo espancamento. Bater na pedra, espancar, machucar. Então Davi diz: Senhor, eu quero passar por esse processo. Purifica-me com o hisopo, ainda que doa, mas purifica. Jesus, quando estava na cruz e teve sede, alguém pegou o vinagre e colocou numa vara com hisopo. Colocou o hisopo dentro do vinagre e ofereceu a Jesus. Aquele que estava sendo crucificado provou do hisopo. Meus irmãos, nós fazemos muitas coisas, muitos erros, cometemos muitos pecados, e às vezes nós achamos que nós podemos por nós mesmos oferecer sacrifícios por nós, que nós podemos, eu errei aqui, eu vou fazer 2 coisas certas, ali está resolvido. Não está resolvido não. Você tem que pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Você tem que se apresentar diante de Deus e suplicar de Deus o perdão, a purificação, porque o perdão dos pecados vem apenas por meio de Deus. E Ele diz: purifica-me com o hisopo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Nós cantamos aqui em algumas ceias que o sangue de Cristo torna mais alvo do que a neve. A neve era a água congelada. A água é transparente. A água pura, você não vê nenhuma pureza nela, nenhuma impureza nela. Ela é límpida, transparente. Você coloca a água no recipiente, você olha, você vê do outro lado. Você coloca a mão dentro da água e olha, enquanto tiver luz, você vê a sua mão. Mas ele diz: a neve. A água, você consegue olhar para a água, não tem nenhum problema. Mas quando você olha para a neve ela é tão branca que a luz do sol na neve faz com que você não consiga olhar para a neve. Ela é tão clara que com a luz do sol ela provoca uma espécie de cegueira. O olho não consegue olhar. Por isso que quando você assiste um filme com os alpinistas, aquelas pessoas que andam, eles estão com óculos escuros, para que não queimar a retina dos seus olhos, de tão branca que é a neve. Davi diz: Senhor, o Senhor pode purificar. O Senhor pode lavar-me e serei mais alvo que a neve. Davi aqui ele faz uma referência ao sangue de Jesus Cristo, da purificação. Irmãos, nós só conseguimos o nosso perdão por causa do sacrifício de Cristo. Davi, ele se apresenta a Deus, ele pede perdão, mas ele diz: Senhor, purifica-me, Senhor, lava-me, porque Davi sabia que somente Deus poderia fazer isso. Amados irmãos, se nós quisermos termos uma vida de paz com Deus, nós falamos domingo passado sobre a paz. Se nós quisermos termos essa vida, nós temos que nos confessar a Ele continuadamente. Nós temos que apresentar os nossos pecados, até que um dia nós sejamos libertos de toda vontade de continuar fazendo o pecado, praticando o pecado. Davi era um rei, era um homem escolhido segundo o coração de Deus, mas ele errou. Irmãos, ele não vigiou e o seu pecado se tornou maior.
Nós temos que vigiar, nós temos que ter cuidado, nós temos que vigiar constantemente. O presbítero Raimundo Pereira, lá de Guarulhos, um dia ele pregava e ele falava assim: irmãos, o pecado é que nem uma cunha de madeira, que você faz um buraquinho na rocha, coloca a madeira, depois você joga água na madeira. Sabe o que acontece? A madeira vai crescendo e ela vai abrindo espaço entre a rocha. Ele diz: o pecado é mais ou menos assim. Se você não tiver cuidado, se você abrir uma brechinha, ele entra. E quando ele entra, ele faz um estrago. Nós temos que ter cuidado. Davi era esse homem, um homem que quando tocava a harpa, o espírito mal saía da vida de Saul. Davi era um homem temente a Deus, que foi enfrentar Golias e confiava tanto em Deus, que com uma pedrinha ele matou aquele gigante. Davi confiava em Deus, Davi andava na presença de Deus, mas um dia ele baixou a guarda. Pedro diz que o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O diabo é comparado a um leão, irmãos. O diabo tem muitos anos de história, ele sabe as nossas fraquezas, ele nos assiste todos os dias, ele sabe o que mexe com a tua estrutura, ele conhece as tuas ansiedades, ele sabe quando você passa em algum lugar que os teus olhos brilham quando vê alguma coisa, porque ele observa isso. Ele não conhece o íntimo do teu coração, porque somente Deus conhece, mas ele olha o teu comportamento, ele olha as tuas respostas, aquilo que você fala, ele escuta, ele te observa e ele coloca tropeços diante de você. Vigie, tenha cuidado, porque ele anda em derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. Davi abriu a brecha e pecou, e o seu pecado foi grave, cometeu outros pecados. Mas quando o profeta repreendeu pela palavra, quando o profeta esteve diante dele, ele reconheceu e confessou o seu pecado e buscou em Deus o seu perdão. Ele se debruçou diante de Deus e clamou pelo perdão. Em outras palavras, Davi diz: Senhor, me perdoa e coloca um novo cântico na minha boca. Me dá a oportunidade de testemunhar, de falar do teu amor, de falar da tua verdade, porque o Senhor só ama a verdade e a justiça. Purifica-me com o hisopo. Lava-me e serei mais alvo. Essa tem que ser a nossa oração, tem que ser a nossa vigilância dia e noite. E quando errarmos, quando tropeçarmos, devemos buscar ao Senhor. Tenha cuidado, o pecado é um câncer que mata. Ele mata a carne e condena a morte, e condena a alma à morte eterna. O pecado é um câncer que mata o corpo e condena a alma ao sofrimento eterno, à morte eterna, ao inferno. Portanto, meus irmãos queridos e amados no Senhor, cuidado, vigiem constantemente, busquem ao Senhor. Nós somos como Davi, somos um povo que pertence a Deus, mas temos que vigiar, temos que andar na presença do Senhor. Os nossos olhos devem estar fitos no Senhor, em Cristo. Devemos viver em santidade ao Senhor. Sem santificação ninguém verá ao Senhor. E ainda quando errarmos, João diz: quando pecarmos temos um advogado justo que intercede ao Pai por nós. Então nós temos Cristo, o seu nome, para nos dirigirmos a Deus e suplicarmos pelo perdão. Nós cantamos o hino aqui de contrição, perdão. Perdoa-me, ó Deus, se hoje eu te entristeci, perdão. E o hino ele vai em uma série de perdão. Que nós possamos, irmãos, sermos a igreja de Cristo, os filhos, os adoradores, naqueles em que não há nenhuma condenação. Que a gente possa falar assim: o que nos separará do amor de Cristo? A morte, a tribulação, a doença, a riqueza, a pobreza, a enfermidade, as amizades, as inimizades. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Quando nós tropeçarmos, temos um justo advogado, mas é necessário que você recorra a esse advogado. Porque tem uma historiazinha bem bonita que diz que alguém falava que um barbeiro falava que não existia Deus. Todos nós já ouvimos essa história. Olha, não existe Deus, Deus não existe. E um dia estava ali um irmão sentado na cadeira do barbeiro e o barbeiro falando: Deus não existe, rapaz, Deus não existe. E aquele irmão falou: olha, Deus existe. Não existe. Se existisse não tinha tanta fome, não tinha tanta guerra, não tinha tanta gente sofrendo. E aquele irmão saiu dali com as meias respostas, meias perguntas, e saiu, pagou o seu corte de cabelo e saiu. Quando ele andou 3 passos na rua, ele encontrou um morador de rua com um cabelo enorme, e ele voltou correndo para dentro da barbearia e falou assim: olha, barbeiro não existe. Ele falou assim: como não existe, rapaz? Eu estou aqui, olha eu aqui. Não existe. Sabe por quê? Se barbeiro existisse, não existia pessoas como aquela ali. Olha o cabelo dela.
E ele falou assim: não, o barbeiro existe. Agora ele anda daquele jeito, porque ele não vem até a mim. Porque se ele vier aqui, eu corto o cabelo dele. Então o advogado justo, ele existe. E ele está pronto para nos socorrer. Agora é necessário que nós nos direcionemos a ele. É necessário que nós supliquemos, é que nós o buscamos, para que ele interceda ao Pai por nós. Em seus erros, em nossos delitos, nós devemos buscar este advogado. E ele nos reconciliará com o Senhor. Mas se nós não fizermos isso, o pecado permanecerá em nós. E ele nos matará. Ele consumirá a nossa alegria, a nossa esperança. E por fim, ele nos conduzirá ao inferno. Porque ele matará este corpo em sofrimento e ainda condenará a nossa alma ao castigo. Mas que Deus, pela sua infinita misericórdia, pela sua multidão de misericórdias, como diz Davi, possa nos socorrer, irmãos. Mas que a gente possa ter esta consciência. Somos um povo do Senhor e devemos andar na margem da santidade, na presença dele, renunciando o pecado e cada vez mais em santidade e adoração.